Fala galera, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que nos ouve, para você que nos assiste direto das nossas plataformas de comunicação. Eu sou Fernando Dutra, host do Conectando Rotas, o podcast da MOTS, a transportadora digital que simplifica e agiliza a jornada do motorista caminhoneiro e da motorista caminhoneira por todo esse Brasil. E hoje é um dia muito feliz que a gente começa a segunda temporada do nosso Conectando Rotas. E para começar em grande estilo, hoje a gente vai falar de um tema que eu sou apaixonado, um tema muito bacana, que é o empreendedorismo no mundo da logística. E para começar essa temporada, nada menos, nada mais, senhoras e senhores, que eu tenho aqui, ele que é CEO da GoFlux, Rodrigo Gonçalves, seja muito bem-vindo ao Conectando Rotas. Obrigado, uma honra, sou cliente, telespectador ativo do Conectando Rotas e prazerzaço estar aqui. Legal, cara. Obrigado de novo pela presença. Bom, para a gente começar, eu sempre gosto de, nas pessoas ilustres que estão aqui como você, perguntar um pouco de como foi a sua carreira como profissional, né? Você empreende desde quando? Como você começou a tua carreira? Como é que foi a tua vida para os profissionais de logística aí que estão assistindo a gente? Bom, boa pergunta. Eu tô velho, já tô com barba branca, mas assim, eu sou de Salvador. Sou nascido e criado, formado em Salvador em administração. Eu comecei minha carreira lá, fui trainee na ESSO, depois trabalhei 4 anos, quase 5 anos na Ambev, com vendas. E aí eu migrei para logística quando eu saí em 2004 da Ambev e fui para a Vale. E aí na Vale, ainda na Bahia, eu comecei minha carreira em logística com transporte ferroviário, transporte marítimo, cabotagem, né, portos, terminais. E o bichinho da logística foi mordendo. Eu passei 11 anos na Vale, entre a Vale, Login, VLI. Saí depois, já em São Paulo, tocando operações de agronegócio, minerais e construção aqui pela Vale. E em 2015 eu saí da Vale, da VLI, na verdade, para assumir a diretoria de logística do Grupo Algar lá em Uberlândia. Fiquei lá durante aproximadamente 4 anos e quando eu estava na Algar, tocando logística, ficou muito mais claro e tangível o nível de problemas que a gente vivia no transporte rodoviário. E aí o diabo do mosquito do empreendedorismo falou, você tem que fazer um negócio para resolver isso. E foi lá que começou essa jornada, no finalzinho de 2015 para início de 2016. Mas a GoFlux mesmo só foi tomar forma em 2018. A gente passou aí bons 2 anos trabalhando e modelando enfim, tentando tirar da inércia. E a GoFlux é o meu primeiro empreendimento efetivo, assim. E é uma jornada muito intensa, mas é uma jornada que acho que eu sou muito afortunado de conseguir, de poder trilhar, porque é um negócio muito diferente. É uma experiência de vida, além de experiência de negócio. Assim, você aprende muito, né? Legal, vou te perguntar muito sobre a GoFlux ainda, mas ainda sobre a tua carreira. O que você considera que foram os fatores primordiais para você fazer essa carreira, né, super legal até chegar a uma diretoria de logística de uma grande empresa? Alguns, eu diria assim. Primeiro, eu sempre fui muito inquieto, sempre corri riscos. Então, eu sempre fui da premissa de que para você ser promovido, você tem que trabalhar já com a cabeça do cargo que você quer ocupar, assumir riscos e responsabilidades. Eu sempre fui assim, embora assumir riscos te coloque numa posição, poxa, você está fazendo mais do que você deveria, mas para mim sempre funcionou assim e isso sempre me ajudou muito. Isso sempre me aproximou muito dos meus chefes. Eu sou muito grato a todos os chefes que eu tenho, sou amigo de todos até hoje, tenho relação com eles até hoje. E eu sempre fui muito o cara que gerava uma confiabilidade. Falei, bota as coisas lá com o Rodrigo que ele vai se virar e vai resolver. Então, assumir riscos e ser um resolvedor de problema, a gente nada mais é do que isso, né? Como a gente desata nó e desenrola problema todo dia, independente da carreira, da função. Então, acho que quanto mais hábil para fazer isso sozinho, junto com as pessoas, com o time, criar relacionamentos duradouros, eu acho que eu tive uma certa habilidade de fazer isso, tanto que na minha história na GoFlux, isso é fundamental. Assim, a credibilidade que você vai construindo ao longo da sua carreira, ela permite com que os relacionamentos e você tenha a porta aberta. Eu falo isso com muita tranquilidade. Tem muito amigo meu que não é cliente da GoFlux e está tocando diretor de logística de grandes empresas, mas isso não me deixa triste, embora eles saibam quem são, não me deixa triste, mas o que me deixa muito mais feliz é que eu tenho portas abertas em qualquer um desses lugares. Ou seja, a credibilidade que a gente construiu na carreira e agora na GoFlux permite com que a gente possa ter acesso e conversar com essas pessoas e falar, e isso é um fator de credibilidade. Ser contratado ou não é uma outra história. Então, assim, trabalhar bastante, resolver problema, fazer mais, porque se você quer mais, você tem que fazer mais. Ninguém é promovido, ninguém cresce na vida fazendo só o que se espera. Então, você é uma pessoa de muito relacionamento também, né? Isso é importante. Bastante, bastante. Por isso que na pandemia eu quase morri.
E ficar em casa, eu ficava desesperado. Eu falei, pô, bicho, eu sou de gente, eu gosto de falar com pessoas, eu gosto de brincar. E o pessoal, meu time lá sabe, pô, toda vez que a gente resolve um problema, fala, tá vendo o que aconteceu hoje? A magia do trabalho presencial. Então, assim, eu sou muito relacional, eu preciso de pessoas, de gente. E eu tenho outra pergunta de cunho pessoal. Como é que foi a tua decisão de sair de uma carreira boa, né, na CLT, de uma empresa, né, importante, para tomar a decisão de empreender? Porque fico pensando, né, quando você está no início de carreira, o teu risco é muito menor, né? Você não construiu tanta coisa ainda, tudo bem, você não tem uma jornada, uma história grande para empreender, mas o teu risco é muito menor. Quando você, né, é diretor de uma grande empresa, o teu custo de oportunidade ele é muito alto, né? Então, como é que foi a tua decisão? Quais foram os teus motivadores para sair e empreender? Cara, eu acho que tem não tem um trigger, assim. Eu passei por um episódio, quando eu estava na Algar, teve um evento, vou falar rapidamente, mas a gente participou de um evento que eles fazem anualmente e eles levam palestrantes e gente para falar sobre as suas jornadas ou para palestrar sobre algum tema, e foi um cara chamado Vinícius Roveda. Ele é o CEO e fundador da Conta Azul, que é uma startup de serviço de contabilidade e tal, super bem sucedida, e ele contou a história dele, ele falava do processo de decisão para ele tomar a decisão de pular para o negócio. Só que esse é um processo muito pessoal. Quando eu estava quando eu saí do meu último emprego para ir para criar a GoFlux, eu era diretor de logística da Euroquem. Morava em Goiânia, minha família morava em Uberlândia. Então já tinha uma situação de ficar no bate-volta, estava me machucando muito pessoalmente, ficar longe da minha família, minha esposa, minha filha. E ao mesmo tempo, a urgência, e isso é irracional. Pelo menos para mim foi totalmente irracional, de assim, eu não conseguia mais trabalhar com uma performance boa, de dedicação mental para a minha função de diretor. E era injusto eu ficar lá dessa maneira. E eu puxei o plug e falei, pô, por mais que eu tivesse filho para criar, boleto para pagar, ainda tenho muito. Mas assim, foi um negócio que para mim, eu falei, olha, ou você faz a coisa dar certo, para você fazer dar certo, você tem que estar de corpo e alma aqui. E é impossível, de fato, você conseguir fazer as coisas ao mesmo tempo ou encontrar, olha, você tem que guardar X meses de grana para conseguir ir nessa jornada. Então, o processo decisório envolveu muita paixão para conseguir. Pô, eu estava muito afetado para dizer, poxa, eu preciso fazer esse negócio. Porque para mim a oportunidade era muito latente, eu queria fazer, eu adoro o que eu faço. Então isso conta muito. Eu não sou um empreendedor de oportunidade que viu uma lacuna de mercado, nem era a minha área. Não, eu vivo esse negócio há 20 anos. Então eu gosto disso. Por incrível que pareça, eu amo. E eu tive muito apoio da minha esposa, da minha família. A Ana, assim, a Ana nunca duvidou, nunca questionou. E você passa por muitos momentos. E quando falam que assim, é uma jornada solitária, isso é uma meia-verdade. Ninguém empreende sozinho. Você empreende com a sua família, com a sua reputação, com quem torce por você. Então tem um misto de você tem que estar emocionalmente muito preparado para fazer. Mas é um processo que aconteceu, tanto que assim, a ideia do negócio, talvez no finalzinho de 2015, início de 2016, a gente só foi virar mesmo empresa em 2018. A gente passou, eu e os meus sócios, a gente passou bons 2 anos, a gente trabalhava domingo no horário do Faustão. No Faust Time a gente fazia o call todo domingo, antes da pandemia. Não tinha call, não tinha vídeo. Fazia por Skype ou por Messenger, as plataformas que nem existem mais. Então, assim, foi um processo que eu acho que é difícil de replicar, porque eu acho que é muito pessoal. É o que te move, os riscos que você tem que ponderar, e eles existem. E também, ao mesmo tempo, o entendimento de que não existe segurança em carreira. Aquela coisa, você come o que você mata. Seja você empreendedor, seja você CLT. Eu estava numa posição muito boa, tinha secretária, a empresa tinha uma baita estrutura, não tinha nada para reclamar. Mas, ao mesmo tempo, aquilo ali podia mudar a qualquer momento. Uma reestruturação, etc. Assim, a tranquilidade do cargo CLT, ela existe até a página 2. Então, para mim, foi um processo... Funcionou dessa forma. Não posso nem recomendar, porque eu não sei se é assim que funciona para os outros. Né? Ela é segura até que a empresa decida, né? Exatamente. No final. Mas é uma jornada de muita coragem. E teu processo de escolha de sócios, como é que foi? Cara, também foi... Esse foi um processo mais tranquilo, porque desde 2012, quando a gente trabalhava ainda na Vale, na Login, meus sócios, a gente trabalhou juntos. E assim, eu era comercial, um deles era planejamento, o outro era operação. E tinha o Pedro, que o Pedro era mais gourmet, o Pedro era M&A, finanças, então era um amigo, mas não estava tão no operacional. Então a gente quebrava o pau, operação, comercial e planejamento. E um dos nossos, um chefe que é um amigo querido, Marcelo Arantes,
ele foi um cara que me ensinou muito, falou, pô, você precisa aprender a trabalhar com esses caras e fazer vocês trabalharem juntos, vocês vão ser melhores, o resultado vai ser melhor. Você não vai ter relação de hierarquia porque o cara é seu par. E a gente foi aprendendo a trabalhar junto e a gente resolveu muito problema na empresa lá e para cliente e tal. E naquela época, em 2012, eu falei, pô, dá pra gente montar um negócio. Só que naquela época não existia o tangível do business, que era, pô, é uma plataforma de tecnologia e tal. Na prática era, vamos puxar o plug da CLT, vamos montar e bater na porta das empresas e, poxa, a gente pode melhorar o seu processo aqui, dá pra gente analisar e implementar um processo novo bem melhor. E aí é um negócio muito pouco tangível, mas a ideia estava lá. Então, quando eu testei o que hoje é a GoFlux lá na Algar, o modelo, a gente contratou uma fábrica de software, montou lá e começou a primeira plataforma e deu muito resultado. Os primeiros caras que eu liguei foram o Castilho e o Martinez. Falei, cara, tem um negócio aqui que eu fiz e a gente vai ficar rico. Mentir, né? E aí a gente veio tomar um café, que eu morava em Uberlândia, vim aqui para São Paulo, a gente tomou uma cerveja aqui no América, aqui no Shopping Eldorado. A gente tem o guardanapo até hoje do dia que a gente desenhou as coisas. E foi um processo muito... Outra coisa que eu tenho muita sorte. Os meus sócios, a gente já passou por tudo que você possa imaginar na jornada empreendedora. Situações assim que você está a ponto de explodir ou explode e tal. E a gente nunca brigou. Nós somos 4, eu, Castilho, Pedro e Martinez. A gente tem uma relação de irmandade, de respeito e de crença profissional um no outro, que assim, se o Pedro está tocando um negócio, eu sei que ele está fazendo e, pô, beleza. A gente discute, discorda e tal, mas, pô, se ele está liderando aquilo, bicho, eu não meto a mão e, assim, eu sei que vai sair bom, o Castilho é a mesma coisa, o Martinez e eles comigo. Então, de novo, é muito raro. São 4, todo mundo de personalidade forte, mas todo mundo muito complementar. Então, eu tenho uma sorte, são amigos que eu vou, irmãos e amigos que eu vou levar para a vida inteira. Eu não gosto nem de falar, senão eu choro. Mas, assim, de novo, eu acho que eu não teria sucesso, seria impossível eu ter sucesso e as pessoas acho que acabam personificando muito a GoFlux em mim e isso é um erro, porque, assim, eu não conseguiria fazer nada sozinho. Tanto é que quando eu tive a ideia, etc, a primeira coisa que eu pensei foi, pô, preciso chamar os caras para fazer comigo. Porque não existe a menor possibilidade de fazer sozinho. É muito duro. É muito difícil. E eu ia tomar muito mais decisões erradas do que eu acabei tomando ao longo do tempo. E são decisões que você tem que tomar. É natural que você erre e aprenda, mas a presença deles ali é segurando o outro ali e assim que as coisas funcionam e funcionam muito melhor dessa maneira, pelo menos pra gente, né? Legal, super bacana. 2018, abrimos a GoFlux. Como é que foi, cara? Começou do zero. Começou do zero e aí volta aquela questão da credibilidade, né? Em que portas que você bate. E aí os primeiros clientes da gente foram clientes muito grandes, assim, a ADM... Você tinha um MVP ou você tinha um produto pronto? Tinha um MVP bem tabajara, mas era um MVP. A gente tinha bastante conhecimento e bastante noção do que o produto ia ser. Tanto é que os PowerPoints ridículos que a gente fez lá em 2015, 2016, eles já davam... são quase hieróglifos, assim, tipo a pintura rupestre, esses PowerPoints, porque a gente olha hoje, a gente faz hoje, quase 7 anos depois, mais de 7 anos depois, né? A gente faz hoje coisas que a gente previu que ia fazer naquela época. A gente previu que ia fazer muito mais rápido, e a jornada foi moldando o caminho. Mas assim, a gente em 2018, o primeiro desafio não é, e isso eu falo para todo mundo de startup, todo mundo acha, não, você teve uma ideia, montou um produto, vai atrás de investimento. Errado, você tem que ir atrás de cliente. E isso para a gente sempre foi muito claro. Enquanto estava aquele hype, não, você vai levantar capital, etc e tal, a gente sempre foi muito focado em conseguir cliente. E nessas horas você tem um negócio que hoje a gente decodifica melhor, que é muito o perfil de que portas você vai bater. Até pela sua própria saúde mental. Por exemplo, você provavelmente conhece pessoas que são mais abertas à tecnologia, amigos inclusive, e pessoas que são mais céticas. Pô, eu não vou comprar esse iPhone 18 não, porque não sei o que ele tem, o meu iPhone 5 está melhor. Quando funcionar... Ou seja, tem gente que é mais conservador e tem gente que ele adopta de tecnologia. Não saiu, ele está na fila da Apple para comprar. Então, a gente foi muito assertivo. Os 2 caras que a gente bateu na porta eram 2 caras, assim... privilegiadíssimos do ponto de vista intelectual, caras que tomam risco, etc. São esses caras que vão... E aí tinha um quê de credibilidade, bater na porta, falei, velho, me atende aí, vamos bater um papo, eu preciso que você teste. Vamos fazer e tal, vamos negociar, eu preciso que você teste, preciso que você pague. Porque vocês são uma empresa grande, eu sou pequenininho, não adianta testar de graça, você que tem que pagar para usar.
E essa cara de pau e essa abertura, porra, é fundamental. Imagina você fazer isso com uma empresa que você não conhece, o cara, mano, você tá louco. Então, a gente carregou muito isso, essa credibilidade, não da GoFlux, mas dos sócios. Você bate na porta de uma empresa enorme, o cara te recebe e fala, pô, não, vamos botar para rodar. E aí tem o fato de, porra, você tá full time nesse negócio, eu falo, cara, essa é a minha vida agora. Então o cara fala, pô, não, beleza, ele não tá brincando, ele tá falando sério. E assim, a partir daí a gente teve, as maiores dificuldades que a gente teve, por exemplo, não foram nesse princípio, não eram tanto do ponto de vista comercial, de produto, era mais do ponto de vista da tecnologia. Porque nenhum de nós veio de tech. O Castilho, que é nosso CTO, ele conhece bastante tecnologia, mas ele nunca foi um diretor de tecnologia, um gerente de tecnologia. Ele é um cara de logística que sempre aplicou tecnologia para melhorar o processo ao longo da carreira dele. Então, as decisões técnicas do início, pô, que você vai fazer a plataforma como? Pô, nem tinha Python na época, mas pô, em Angular, sei lá, Java, esse tipo de coisa. E como é que, pô, tem que contratar um time, contratar uma fábrica de software? Isso a gente penou um pouco. Mas passamos por isso. Hoje a gente consegue já falar, discutir um pouco melhor questões de tecnologia, eu principalmente, né? Porque eu conheço pouco. Mas, na época, sair da inércia foi até mais simples do que a gente esperava ou podia imaginar, justamente porque a gente tinha essas portas e a gente foi muito assertivo em bater nas portas certas. Assim. Quando que você falou assim, a GoFlux deu certo? Esse é um ponto... Tem uma menina que trabalhou com a gente, a Karina, trabalhou com a gente desde o início, hoje ela tá gerentona aí e multinacional, e ela falou assim, Rodrigão, eu espero que a GoFlux dê certo, não sei o quê. Eu falei, Karina, a GoFlux dá certo todos os dias. Todos os dias que a gente vem aqui, e a gente trabalha majoritariamente presencial, e a gente vê o pau quebrando, gente para cá e para lá, trabalhando, pessoal dando risada, etc. Cliente reclamando uma coisa ou fechando aqui, e problemas para você ver a coisa viva. Você abre o e-mail, tem um monte de e-mail, e tem, sim, as coisas estão funcionando. A gente é uma parte integrante do ecossistema que a gente atua. Isso me faz crer que a gente é uma empresa que dá certo todos os dias. E esse que é o ponto, um dos valores da gente lá, enjoy the ride, é curtir a jornada. Porque qual que é o fim disso? Não, deu certo quando... Pô, deu certo hoje, que eu tô aqui, feliz da vida pelo convite de estar aqui batendo papo. Deu certo de manhã, que a gente fez uma reunião do cacete para falar de estratégia de 2025, 2026. Quebrou o pau, fez as pazes, tomou café, almoçamos mal em cima da mesa, mas isso é dar certo. Você tá trabalhando, ontem deu certo pra cacete, vai dar certo semana que vem. E quando não dá certo, pelo menos do ponto de vista da maneira que a gente gostaria que as coisas acontecessem, a gente tem a convicção de, pô, pode até não ter dado certo, igual luta, um jogo de futebol e tal. Você não dorme de cabeça quente porque o seu time perde, você dorme de cabeça quente porque o seu time não quis ganhar. E são coisas muito diferentes. A gente quer ganhar todo dia, a gente não ganha todo dia, mas o time joga para ganhar todo dia. E isso dá uma força absurda, assim, eu não posso fraquejar. E o meu time olha isso e fala, pô, o Rodrigão tá pilha fraca hoje. Jamais, jamais. Pode ter o problema que for. Então, isso é dar certo todo dia. O dono não tem espaço para ficar com a energia baixa, né, cara? Não tem. Isso é o ônus que eu carrego com o maior orgulho do mundo. E essa é a responsabilidade que eu preciso ter. O time, eu dono os meus sócios da mesma maneira, a gente é reflexo. Eu sou muito transparente. As pessoas vêm na minha cara quando eu não estou bem, quando eu estou chateado, eu ia falar outra palavra, quando eu tô nervoso, etc. É muito visível. E quando isso acontece, eu sei, quando eu estou desse jeito, eu faço questão de deixar claro os motivos, assim, para o pessoal não pensar, eu estou chateado com o negócio, estou chateado com a situação, um problema, ou indignado porque a gente não olhou, porque a gente foi negligente em uma determinada situação, poderia ter feito melhor, poderia ter feito antes, ou previsto na situação, para as pessoas entenderem, pô, esse cara está aqui de corpo e alma para fazer esse negócio acontecer. Isso não é uma brincadeira. E, ao mesmo tempo, pô, ele está aqui. Então, assim, depois vocês podem até perguntar para o time lá, vocês nunca vão me ver dando porrada em alguém no meu time. Você fica chateado com a situação, mas eu sento junto para resolver. Não é aquela coisa, vocês resolvam isso e me tragam resolvido. Gente, se não cabe isso no tipo de empresa que a gente esse tipo de postura não cabe. Então, assim, não demonstrar fraqueza, a gente é falho, a gente é fraqueza. Quem me conhece sabe, eu sou chorão pra cacete, choro e tal, e fico, tenho medo de falhar, é óbvio, assim, eu sou humano. Mas ali,
as pessoas sabem que, assim, pô, mesmo com as falhas humanas que ele tem, bicho, ele tá ali. Eu tô lá. Então, assim, ontem, por exemplo, a gente vai fazer um evento dia 23 no Mato Grosso, as transportadoras estão convidadas lá em Sorriso. Ontem eu tava lá às 6 da tarde com meu carro cheio de caixa para mandar os brindes lá pela Azul Express, eu e a Amandinha que trabalha no marketing. Pô, quem que tá de carro aí? Eu tô, vamos botar, carrega a caixa, vamos lá e leva. Então, assim, tem que estar. Você tem que estar ali. Isso é exemplo diário, o exemplo arrasta. Entendeu? É isso. O dono tem que estar presente, né, cara? Não tem jeito. Na nossa antiga Ambev é liderar pelo exemplo, né? Exatamente. Ser e parecer. Você não adianta só ser um líder, você tem que parecer. E se você só parece, se você de fato faz. Assim, é aquela coisa, mandar você até mobiliza, mas o exemplo arrasta. Pô, isso aqui tá sujo. Pô, tem um papel no chão, ou derrubaram a lixeira e tal. Não derrubam mais no dia que você... Por exemplo, isso acontece... Meus sócios fazem isso demais, o Castilho, então... Pô, às vezes tá lá na Copa, um monte de coisa suja. Você entra lá, o Castilho tá lá lavando a louça. Pô, gente, isso aqui é Copa do escritório da gente. Se tá uma zona... Pô, o cara... Quem olha lá, fala, pô, o Castilho tá lavando a louça. Cara, putz, deixei meu copo lá, não fui capaz de lavar meu copo. Então, esse tipo de coisa... Por isso que eu acredito muito no presencial, porque esse tipo de exemplo você não ensina. E você não para fazer. As pessoas estão ali, estão percebendo. É a vida acontecendo em tempo real, né? Legal. Hoje a logística tem muita oportunidade ainda, né? Transportes tem muita oportunidade. Tinha ainda mais em 2018. Mas quando a gente para pensar, é um setor ainda muito tradicional, né? Eu costumo dizer que a logística do agro, por exemplo, está 10, 15 anos atrasado do que tem de mais moderno hoje no mundo em relação a transportes, monitoramento, inteligência artificial e tudo mais. Como é que vocês encaram essa dicotomia de que, por um lado, você tem muita oportunidade, mas é um setor que talvez tenha essa raiz no sempre foi assim? Isso é uma oportunidade, mas, por outro lado, tem um desafio. Como é que vocês encaram isso, Rodrigo? Eu concordo que, sim, existem muitos problemas e se falar de logística agrícola, a gente realmente está muito mais atrasado do que poderia estar, mas eu acho que essa discussão ela é uma discussão muito mais ampla, no sentido de que não é culpa das transportadoras. As transportadoras não investem em tecnologia. Eu tenho discutido muito sobre isso, o papel dos atores do ecossistema onde a gente atua e como esses papéis são desempenhados. Por exemplo, não adianta um embarcador, uma indústria que contrata frete, querer que a transportadora de grãos, está transportando soja com a carga de baixo valor agregado relativamente, que essa empresa invista em monitoramento, em rastreamento, em condições, num caminhão de menos idade, com condições de monitoramento do motorista, da jornada, etc. Tudo que é de mais moderno que existe em outros setores, quando sabendo que o frete que ele paga é um frete muito baixo, ele ainda vai pagar esse frete em 60 dias. Você mata a transportadora no fluxo de caixa. E essas são ações que a empresa contratante, esse é um encargo dela. Por que ela paga em 60 dias? Porque ele está no país de juros de 2 dígitos, ele faz dinheiro na tesouraria dele. Joga essa ineficiência para o fornecedor. Isso existe de maneira sistêmica no país. Então, quando a gente estava falando nos bastidores ali dos gaps de infraestrutura. Falta infraestrutura. Infraestrutura é ação de governo. A gente não tem ação sobre isso, com exceção de votar. A gente sabe que não funciona tão bem assim. Então, todas as outras atividades que podem ser feitas para melhorar o nosso ambiente de negócio, elas passam por melhoria de produtividade. Como é que eu estimulo uma transportadora, o ambiente, o ecossistema de transportadoras, e esse é das grandes missões da GoFlux, é justamente isso. Como é que a gente cria um ambiente de rentabilidade de negócio para as transportadoras que permitam que elas ganhem mais dinheiro na última linha, mas não necessariamente cobrando um frete mais alto, sem onerar a cadeia. Envolve tecnologia para você reduzir o tempo do caminhão parado, para você ter uma melhor relação com o fluxo de caixa, para você ter melhores serviços e mais baratos para a gestão da transportadora. Então, tem uma série de coisas que impactam a cadeia e uma das grandes questões que a gente vive é que o transporte rodoviário no Brasil ele é tratado como se fosse uma coisa só. E não é. Vocês trabalham com isso e sabem muito bem. Uma coisa é o transporte de cargas de baixo valor agregado, de alto volume. Outra coisa é o transporte dedicado, de cargas de alto valor agregado, etc., com menos volume urbano. Existem 1000 nuances dentro do transporte e problemas distintos para cada cadeia. Quando a gente vai para o heavy haul, para 70% da carga que move, que está rodando no país nas estradas, esse setor é um setor que está doente. É um setor que não tem crédito. É um setor que avalia mal o risco das transportadoras. Isso encarece e deixa o crédito mais escasso.
E uma transportadora, ela é um vetor de fluxo de caixa. Se ela não tem crédito, não tem capital de giro, ela não roda. Ela não gera margem. Ou seja, ou ela vai conseguir se financiar com um custo de capital que come a margem dela. E aí a indústria está vendo isso. Ela sabe que essa transportadora não sustenta esse tipo de operação comendo o patrimônio dela, patrimônio líquido dela, que daqui a 5 anos ela quebra. Inercialmente. E como é que você faz isso sendo que você é dependente de transporte? Eu não estou dizendo que o embarcador subsidie as coisas para a transportadora. Mas uma das coisas que a gente tenta estimular é aquela coisa do trabalho de formiguinha, a gente pequeno e tenta ali, puxa um, puxa outro, fala e tenta criar mecanismos para que as coisas melhorem, é fazer com que o ecossistema entenda que só de maneira colaborativa, porque não é uma indústria A ou B que vai fazer isso sozinho, mas de maneira colaborativa a gente precisa pensar o transporte rodoviário dos próximos 10 anos. A idade média do motorista rodoviário no Brasil, que carrega soja, milho, fertilizantes, aí, etc., está beirando os 50 anos. Um motorista de 50 anos não sou eu com 44, gato bonito como eu tô, não. O cara passou muito pela vida. Esse cara está com a saúde deteriorada, ele não tem mais 10 anos de vida útil na profissão. O filho dele não quer ser motorista. Você não cria atratividade para a profissão, você não cria condições para esse cara renovar a capacidade. A indústria está vendo isso acontecer. E ela não está atuando de maneira estruturada em nada. E aí eu digo associações, pensar as coisas, brigar por linhas de crédito, brigar por legislação, etc. Tem coisas sistêmicas, coisas que podem ser estimuladas através de tecnologia. Como é que a gente ainda admite que um caminhão passe 12 horas para descarregar? Como é possível um negócio desse? Como é que o dono da carga não se penaliza por conta disso? O que a gente vê hoje é o caminhão passa lá 12 horas, 14 horas, 24 horas para descarregar uma carga, entra em estadia e depois o embarcador ainda vai brigar para não pagar a estadia. Eu falei, cara, assim, esse cara está com um caminhão que custa R$1.300.000 na sua porta parado. Se ele tiver um caso desse igual, como esse, 1 ou 2 vezes por semana, esse cara perde quase 15 dias de rentabilidade no ano. Ou seja, ele não pode tirar férias, ele não pode parar. Então, assim, tem muita coisa que pode ser melhorada. São flagelos, são problemas complexos, mas ao mesmo tempo é oportunidade. A gente se enxerga como um vetor de mudança nisso, atuando com várias frentes, e a gente tem tido bastante sucesso, principalmente esse ano, a gente tem um olhar muito promissor para 2025, porque a gente está conseguindo juntar muitos atores da cadeia que compreendem essas coisas, mas agora a gente consegue dialogar mais. Falou, poxa, vamos fazer alguma coisa para ajudar as transportadoras aqui. Vamos fazer alguma coisa para melhorar a produtividade do embarcador aqui, porque isso tem um ganho sistêmico. Isso reduz o frete, aumenta a produtividade e assim por diante. Então, tem muito trabalho. Não sei se eu vou estar vivo para resolver todos, não, Legal. mas tem muita coisa. E como é que vocês, como o GoFlux, estão atuando nesses problemas? Quais são os produtos que vocês oferecem e onde que vocês enxergam, talvez? Os produtos eu conheço, é legal, acho que dividir com a turma, mas onde que vocês enxergam que vocês vão estar daqui a 10 anos? Qual que é o propósito de vocês? Cara, assim, a gente tem, eu costumo dizer que a gente tem um posicionamento como produto que é diferente do posicionamento como negócio. Como produto, a gente tem soluções que atendem diretamente necessidades dos embarcadores. Então, a plataforma de negociação de fretes, ela aproxima o embarcador das transportadoras, da compliance, da transparência para um processo de negociação de frete, que a gente sabe que é complexo, envolve muita grana, tem muito risco para roubo, para propinas, etc. A gente resolve esse problema. Ao resolver isso, a gente consegue dar para o embarcador a plataforma de dados mais avançada disponível no mercado para entender pricing de frete, para projetar o comportamento do frete futuro, entender o comportamento da curva de frete e se planejar melhor e tal. A gente tem cálculo e neutralização de carbono, que a gente vende isso tanto para o embarcador, quanto para a transportadora, quanto para outros stakeholders da cadeia, seguradoras, etc. E para a transportadora, a nossa grande proposta de valor é a GoFlux, ela é o principal vetor de gerar eficiência para o seu negócio. Então, eu te aproximo da carga, eu te aproximo do cliente, eu te homologo a sua documentação, eu reduzo a fricção de conexão da transportadora com um novo cliente, eu consigo te dar informações para você precificar o seu frete de maneira mais assertiva, eu consigo calcular e neutralizar o carbono da sua operação, eu tenho TMS, emissor de CTE, com preço mais competitivo do mercado para esse cara emitir o documento dele e gastar menos, eu levo outras soluções embedadas dentro da minha estrutura de produto financeiro. Eu tenho antecipação de recebíveis para essas transportadoras. A gente vai lançar agora, dia 23, um produto novo para o fluxo de caixa das transportadoras de maior capacidade, para dar suporte para os caras na safra. Eu consigo conectar eles com seguradora, com montadora, com empresas de combustível.
A gente é um vetor de levar soluções para essas transportadoras e tal. Beleza, isso é produto. Quando eu olho o negócio, a gente está conectando embarcadores, transportadoras e vários atores da cadeia através da relação fundamental que é o frete, é a transação de frete. E a partir disso, a gente consegue tirar muitas informações e aí resolver problemas mais sérios. Por exemplo, compliance. Se a gente está falando de... Esse ano a gente deve transacionar 50 milhões de toneladas pela plataforma, vai bater próximo de 8,5 bilhões de reais de frete pela plataforma. 8,5 bilhões de reais dá quase 3% do frete brasileiro passando pela plataforma GoFlux. É bastante, mas a gente ainda é pequeno. Eu quero ter 15, 20, 30% do frete brasileiro passando por aqui. Que efeito que isso causa? Se a gente tem 30% do frete brasileiro transacionado por uma plataforma que dá múltiplo acesso a embarcadores e milhares de transportadoras, a gente deve fechar ano que vem com quase 7 mil, a gente vai fechar esse ano com 4 mil e poucos, 7 mil transportadoras conectadas. É muito relevante para o mercado. Eu tenho uma bolsa. E ter uma bolsa, a gente traz os benefícios de uma bolsa, que é isonomia de acesso, compliance, transparência e instrumentos que permitem tanto embarcadores quanto transportadores gerenciar de uma maneira mais profissional a sua operação. Se eu tenho uma bolsa, eu tenho liquidez, eu tenho carga todo dia. Se eu tenho uma bolsa, eu tenho carga todo dia, eu tenho transportadora disponível o tempo todo. Eu consigo orquestrar melhor essas operações, reduzir o custo da cadeia e fazer com que essas transportadoras colaborem mais, troquem ativo, etc., faça a carga de retorno de uma maneira muito mais fluida e numa escala muito maior do que a gente já faz hoje. Eu consigo melhorar e resolver determinadas questões do ponto de vista financeiro da transportadora. E tem algumas coisas que não posso dar alguns spoilers, mas assim, a solução financeira que a gente está construindo para as transportadoras para 2025, 2026, é um negócio que muda a relação delas do ponto de vista de frete. Ou seja, é você conseguir financiar, fazer o supply chain finance de tudo que atende a transportadora. Pô, você compra pneu, você compra lona, você paga serviço de manutenção, autopeças, compra combustível, etc. Tudo isso é uma matriz de custo importante para a transportadora e normalmente ela compra isso à vista e tal. Se eu tenho esses recebíveis caindo dentro do meu ecossistema, essa grana já passa pelo meu sistema, mas não passa pela minha estrutura de produto financeiro. A partir do momento que a gente criar as condições para isso acontecer, eu consigo lastrear todo esse volume e aí eu consigo dar para a transportadora uma visão de supply chain finance. Pô, eu posso financiar a compra, reduzir os custos, comprar coletivamente, financiar isso lastreado no recebível que ele tem, sem garantia real. Ou seja, a gente muda o jogo. A gente muda a infraestrutura de transporte do país. Porque você vai ter um mundo com transportadoras muito mais adequadas, muito mais competitivas, com menos mortalidade, com menos informalidade. Então, assim, tem uma porrada de ganhos. Assim, a gente é muito visionário com esse negócio. Não sei se eu vou estar vivo para ver isso acontecer. Espero que eu esteja. Não sei se eu vou estar na empresa quando isso estiver acontecendo, mas a gente acredita demais nesse negócio. Porque, assim, é só através disso que a gente vai ter menos colapso do que está previsto para daqui a 10 anos. Porque a continuar da maneira como o Brasil opera, a gente vai ter problemas muito mais sérios de infraestrutura do que somente falta de estrada. É falta de transporte mesmo. E aí vai ter que correr atrás, e se correr atrás sempre é muito mais caro. Se eu tivesse que dar uma opinião, eu diria que hoje é um dia bom para você. Você brilha teu olho quando você fala desse futuro. E é legal, é a energia do dono, do capitão da empresa. Eu amo esse negócio, assim, muito, assim, eu me sinto muito privilegiado, porque, assim, eu acho que todo mundo... tem um negócio bem legal que é, assim, tem um alpinista chamado Valdemar Niklevics, escalou o Everest. Eu vi uma palestra dele muitos anos atrás, e ele falou assim, olha, todo mundo tem condições de fazer coisas incríveis. Fazer coisas incríveis não depende de talento. Se você acha que depende de talento para fazer algo incrível, assim, essa é a primeira premissa para você não fazer nada na vida. Os caras que fizeram coisas incríveis, ele que escalou o Everest, Cristiano Ronaldo, que não tem 1/10 do talento do Neymar, e é um animal, um monstro de jogador de futebol, e tantas pessoas que conseguem fazer feitos absurdos porque elas acreditam muito, elas têm uma fé inabalável no que elas querem fazer e elas trabalham muito para isso acontecer. Não basta ter fé e gostar e ser apaixonado. Você tem que trabalhar muito, porque é muito difícil. Então, assim, trabalho no longo prazo, resiliência, cabeça boa para você pensar as coisas, mas assim, você tem que estar disposto a fazer, a construir isso. E isso não é talento. Não é definitivamente, é muito mais suor, arregaçar a manga, estar junto com as pessoas certas, que te fazem melhor, que te pressionam, que te provocam. Isso faz a gente construir um negócio, assim, eu me sinto muito, muito sortudo de estar num momento brilhante da minha vida,
de saúde, de capacidade, trabalhando com isso e mirando transformar esse tipo de coisa. E assim, e a gente pequeno. Então assim, poxa, eu não tenho... A GoFlux não é uma empresa que foi investida por centenas de milhões de dólares, etc. Não é só o dinheiro ajuda, resolve problemas pontuais, mas dinheiro não faz se você não trabalhar, não tiver direcionamento que você quer realmente fazer. E a gente quer fazer algo efetivamente transformacional para o setor. Espetacular. E trazendo um pouco para a realidade de hoje, né? Eu vejo, né, você comentou um pouco sobre dados, sobre possibilidades que vocês dão aí de ferramentas e tudo mais. Eu diria que para a maioria das transportadoras, quando a gente fala de dados, analytics, inteligência artificial agora, isso aqui é muito mais um negócio falado do que aplicado. Você tem essa visão também, sim ou não, e como é que você imagina essa transformação de cultura, de mindset dentro das transportadoras? Assim, isso é verdade, assim, e não é um negócio presente na vida das transportadoras no dia a dia. E aí você tem duas formas de lidar. Uma é, realmente generalizar. As transportadoras, elas não querem ver nada de dados, não acreditam, etc, etc. Beleza, você desistiu da luta. A outra é, esse é um dado do problema. As transportadoras não estão habituadas, não acreditam, porque também não conhecem, e também nunca ninguém sentou com os caras para explicar por A mais B que benefício aquilo pode gerar, como isso deve ser aplicado, etc. A gente vai por esse caminho. Ou seja, o nosso papel a gente trabalha intensamente com dados para melhorar e para ganhar assertividade na questão de frete, para melhorar a rentabilidade da transportadora, para entender e proteger o embarcador de precificações futuras, por exemplo. A gente sabe que isso são métricas de redução de ineficiência. Para o embarcador, essa também não é uma jornada simples. Você tem que explicar para o cara e, muitas vezes, o gestor do lado de lá acha que você tem que prever na cabeça qual que vai ser o frete em fevereiro de 2025. Ninguém sabe. A gente tem mecanismos para direcionar o tiro, mas tudo pode acontecer até lá e a gente tem que entender esses movimentos. Para a transportadora é um trabalho de educação. Chamar, explicar, porque, de novo, muita gente... Isso acontece também com o produtor rural. Todo mundo acha que o produtor rural é um incauto que está lá na fazenda, plantando, com um cigarrinho de palha na boca. Esse cara tem milhões, bilhões de reais de patrimônio, está em cima de um negócio altamente complexo, altamente volátil, sujeito a variações, e ele vive ali. Talvez ele não tenha o melhor ferramental, mas ele vive dentro daquilo ali. A transportadora é a mesma coisa. Eu conheço o dono de transportadora que tem patrimônio de R$ 1 bilhão, você passa na rua, você não acredita. E o cara de uma humildade, mas de um tino para fazer negócio que eu não tenho. E aí, assim, esse cara ele tem capacidade. Ele nunca participou disso. E o nosso papel é fazer com que isso seja próximo, tangível para esses caras. E, bicho, dá para você usar. Por que você não usa aqui? Mas seu moço não dá para usar. Dá, cara, olha isso aqui, ó. E aí é sentar e mostrar por A mais B. Então, assim, assim, acho que no mercado de transportes como um todo, é muito difícil você encontrar algum subsegmento de, nossa, esse setor aqui, ele já nasceu olhando AI, etc. Não é. Ele é mais cético, de fato, ele é mais desconfiado, ele é mais pé no chão, porque a vida dele é muito operacional. Mas isso não quer dizer que a gente não possa usar. E aí, e de novo, esse é o nosso papel. Como é que a gente aproxima isso deles e faz com que esse tipo de coisa que é falado no jornal, na TV, etc, na internet, isso seja algo que os caras entendam e, dá pra gente usar aqui também. E de novo, em grande parte eles já usam. Quando você vai em transportadoras maiores, os caras já usam um caminhão de última geração, com uma tecnologia embarcada gigantesca, com telemetria, etc. Não é porque o cara não quer ou não sabe. Mas muitas vezes falta a gente ter a abordagem correta. Esse é muito o cuidado que a gente tem. A gente lida de uma maneira muito diferente em relação ao embarcador e em relação à transportadora. O evento que a gente vai fazer dia 23, de novo, lembrando dia 23 de Sorriso, ele é um evento voltado para transportadoras, com soluções nossas e de parceiros voltados para transportadoras. É o momento deles. Tem 1000 oportunidades de fazer evento para embarcador. Inúmeras. E a relação com o embarcador ela é diferente, o nível de profissionalismo e tal. Isso não quer dizer que a transportadora não tenha que ter acesso a soluções que vão melhorar o negócio dela. E diferente de metaverso, essas hypes que surgiram, inteligência artificial, trabalhar com dados, esse é um negócio que não tem volta. É uma questão de sobrevivência, no final das contas. Assim, quem usar e quem não usar. Daqui a um tempo vai ser assim. E a tua visão, a empresa que quer começar a olhar para isso de maneira diferente, né? Sempre acontece um processo decisório que eu trago pessoas ou compro ferramentas ou desenvolvo ferramentas para poder trazer esse conhecimento instalado para dentro de casa,
ou eu trago um parceiro as a service ou algo desse tipo para trazer uma solução mais rápida, só que talvez eu não embedo todo o conhecimento disso. Como é que é a tua visão desse processo decisório? Eu acho que tem que ter um híbrido. Primeiro, assim, é fundamental que você tenha alguém na empresa, uma área, uma pessoa, dependendo do tamanho da empresa, porque você precisa ter pessoalidade ali. Alguém tem que liderar esse processo de evangelização dentro da empresa. Comprar um software fora não quer dizer que ele vai ser implementado e vai ter sucesso. Não tem que ter alguém que transforme aquilo ali, seja qual for a solução, em realidade, junto com as áreas que de fato vão operar. Então, você tem que ter alguém lá dentro. Só que isso é muito diferente de construir a solução dentro de casa. E aí que está um ponto que eu sou defensor ferrenho. Isso é comum nas grandes empresas. As grandes empresas falam, não, eu vou fazer a minha plataforma. Ou eu vou fazer a minha base aqui, etc, etc. Beleza, é justo, é uma decisão, certo e errado, é uma decisão que eles tomam. Qual é o ônus dessa decisão? Nunca, em nenhuma dessas empresas, seja um embarcador, transportadora, esse tipo de coisa é core business deles. Core business do cara é comprar e vender soja, produzir fertilizante, açúcar, combustível, medicamento, etc. Ao passo que a empresa que está fornecendo uma solução, aquilo é core dela. Então, enquanto ela está fornecendo, por exemplo, a gente é core business nosso fornecer uma solução de dados para precificação de frete. Eu, dentro da natureza do nosso negócio, eu conheço não vou dizer todas, mas eu conheço boa parte das soluções semelhantes fora do Brasil. Um dos nossos investidores investe somente em inteligência artificial em vários países. A gente tem contato com empresas em Israel, na Índia, no Paquistão, no Irã, que trabalham com dados. Nos Estados Unidos nem se fala. Então a gente troca, porque esse é o meu mundo. Não é o mundo do cara que é uma empresa de fertilizante que vai criar uma área de dados. A área de dados nunca vai ter a capacidade de antever as coisas que estão acontecendo, as tendências mundiais, para aplicar aqui dentro. É importante você ter uma área de dados? Sem dúvida, para ela conseguir identificar quais são as melhores soluções, contratar essas soluções e conseguir viabilizar a aplicação delas. Mas eu acho pouco produtivo, e isso acontece para software de uma maneira geral. Eu não vou fazer o meu software em casa. Pô, você vai lá e aprova aquele investimento no software. 3 anos depois ou 2 anos depois já está obsoleto, já morreu. E você perdeu toda a evolução que o mercado poderia te proporcionar. Então, assim, eu acho que tem que ter gente para conseguir dar relevância, mas especialistas que consigam olhar para fora, poxa, eu quero ter a solução A, B, testar várias soluções, isso é um negócio que eu recomendo demais. Testa, bota um dinheiro ali que seja entre aspas para perder e tal, para que você consiga avaliar e entender realmente como aquilo vai se dar dentro da sua empresa, com a cultura empresarial que vocês têm. Então, mas assim, fazer dentro de casa, não, eu sou uma empresa grande, eu sei fazer tudo e tal, assim, isso é uma falácia, isso não funciona. Legal. Pô, que papo bom, cara, mas eu vou te fazer mais uma, depois eu peço desculpas pro time, porque muito insight, muita coisa boa. Vamos lá. Logística, empreendedorismo e sustentabilidade. Como é que você está enxergando seja na GoFlux ou seja no mercado brasileiro, o tema de sustentabilidade dentro do âmbito logístico e do âmbito de empreendedorismo? Esse é um belo tema porque eu acho que a gente endereça ele pelas razões erradas, inclusive. A gente tem uma solução de cálculo e neutralização de emissões de carbono no transporte. A gente conseguiu validar a calculadora de emissões equivalentes no transporte de média e longa distância para carga pesada aqui no Brasil. E eu consigo neutralizar essas emissões com compra de crédito de carbono, trava em blockchain, emite um certificado internacional, isso compensa. Essa é uma atuação. A outra atuação é, poxa, quando a gente consegue orquestrar melhor as operações, a gente consegue reduzir mais de 30% a perna vazia do transporte, porque eu consigo casar a carga de retorno e tal. Tudo isso é bom. Saindo da GoFlux, olhando o mercado de transportes como um todo, eu acho que o mercado de transportes tem uma oportunidade muito grande, e aí, de novo, são vários stakeholders envolvidos. O que acontece? A gente aprendeu ao longo do tempo a questão do crédito de carbono. Você consegue neutralizar emissões. E aí existe a neutralização da emissão e o bem que ela faz, não só do ponto de vista do meio ambiente, mas do ponto de vista da preservação. A gente tem hoje, opera com hoje pelo menos acho que 6 projetos de preservação, todos na região amazônica e um no Cerrado. Ou seja, a gente compra crédito de carbono dessas regiões. Qual é o fim desse dinheiro? Esse dinheiro vai para esses projetos e esses projetos sustentam as comunidades locais. Ou seja, quando você tem um projeto de 120 mil hectares na Amazônia Legal que gera crédito de carbono, essa área de 120 mil hectares ela tem uma receita. E essa receita sustenta os moradores locais e esses moradores vivem da preservação da floresta, não do extrativismo. Então, olha para o início da curva.
Imagina com a quantidade, a gente vai fazer 50 milhões de toneladas. Imagina se a gente fosse neutralizar 100% das emissões das cargas contratadas pela Golflux, por exemplo, com crédito de carbono da floresta amazônica. A gente geraria um efeito de receita, de transferência de receita e de renda para uma região que é extremamente carente, que não tem atividade econômica. Por que você acha que a população que está dentro de uma floresta corta uma árvore? Não é porque ela gosta de quebrar, porque ela não tem nenhuma atividade econômica possível dentro de uma floresta. Não tem indústria, não tem comércio, não tem... Então, assim, o papel dela como defensor da floresta é viabilizado por esse tipo de coisa. A gente tem cases espetaculares de neutralização de carbono com empresas completamente fora do eixo. Tem um cliente nosso que a gente ama, a Agronelli, é uma empresa que fornece gesso, é um produto de baixíssimo valor agregado. Ela criou o valor agregado no produto dela quando ela neutraliza o frete com a Golflux, ela vende o gesso verde. Falou assim, compra o meu gesso, gesso, é uma commodity. Mas quando você compra da Agronelli, o frete já vai isento, neutralizado, com carbono neutralizado, com certificação. Você fazer cerimônia de entrega das certificações, etc., é super legal. O que esse cara está fazendo? Ele cria um diferencial competitivo usando algo importante para um produto commodity. O valor da neutralização do carbono no preço do produto, mesmo sendo um produto de baixo valor agregado, é risível, é irrisório. Só que ele gera receita que conecta, e a gente está fazendo isso com eles, inclusive, no Cerrado, por causa deles, a gente fazia só com floresta amazônica. A receita gerada por isso, ela alimenta o ecossistema das pessoas que preservam as regiões no Cerrado. Então, assim, tem muita coisa que dá para ser feita e é uma pena que, às vezes, a gente age por espasmo, de uma maneira geral, porque, poxa, o mercado está com margens mais baixas, todo mundo para qualquer iniciativa. E eu detesto o negócio das metas. Ficar, não, em 2050 vamos reduzir. 2050, bicho. Não, tinha que ser, todo ano você tem que reduzir tanto. Porque até 2050 é etéreo, assim, você não vai fazer. E isso tira muito da pressão das empresas em tomar as atitudes que podem ser tomadas agora. E tem coisas que podem ser feitas agora. Tanto do ponto de vista da redução da emissão, e aí mudança de modal, maior eficiência, mudança na matriz de combustível. A gente no Brasil tem uma oportunidade gigantesca, que na minha opinião é a próxima fronteira do agro brasileiro, que é de biocombustível, etanol de milho, aumento da mistura de biodiesel, de biocombustível no diesel, o veículo híbrido com etanol de cana e elétrico. A gente tem a oportunidade e isso daria um novo salto de 50 anos da nossa capacidade agrícola e de negócio, de renda para o país. Então, assim, e isso tem um impacto ambiental gigantesco. Todas essas coisas que eu falei aqui emitem menos do que diesel e gasolina, por exemplo. Então, outras coisas que a gente faz na base, quando a gente renova a frota, quando a gente cria condições para a transportadora trocar um caminhão de 20 anos por um caminhão de 5, você está melhorando a emissão equivalente por caminhão. Então, assim, tem muita coisa que dá para ser feita e muita coisa já está sendo feita. Acho que eu sou brabo, aí eu fico achando que a gente sempre faz menos, mas assim... Tem muita coisa legal sendo feita, tem muitas formas diferentes de lidar com a questão de maneira verdadeira. Não de maneira só para... eu tenho uma operação que faz 50 milhões de toneladas e, poxa, olha, comprei um caminhão movido a gás. Você quis colocar uma manchete, isso não faz diferença alguma na operação. Então, a gente foge muito desse tipo de coisa. A gente vai muito para coisas que, de fato, têm um poder de gerar efeito de rede. Então, hoje a gente é o maior cliente, por exemplo, das empresas que fornecem crédito de carbono. A Golflux é um canal de atacado. Eu compro crédito em quantidade, vendo para seguradora, para corretora de seguro, para montadora, para embarcadores, transportadoras, ou seja, todo ente do sistema que tem a oportunidade, que quer neutralizar, seja qual for a estratégia, tem seguradora, por exemplo, que faz o que a Porto Seguro, por exemplo, faz com seguro para a gente aqui. E fala, você fecha o seguro com a minha empresa, eu neutralizo o CO2 da sua operação. Que negócio, que sacada. E a transportadora ganha um diferencial competitivo para o negócio dela, vai lá e fecha o seguro. Então, tem muitas oportunidades, muitas formas de fazer. Isso só do ponto de vista da neutralização. Quando eu falei do sonho grande aqui, a gente tem condição de criar um eixo de produtividade assim, de 50% melhor, e aí sim você tem um efeito efetivamente grande nas emissões. Qual o nome do teu produto? Golflux Carbon Free. Carbon Free. Legal. Rodrigo, poxa, cara, nosso tempo aí tá urgindo. Estourando. Que papo legal, cara. Cheio de insights. Muito legal você trazer um pouco da tua história e ver um empreendedor nato aqui, acho que falando com a gente é muito, muito bacana, muito inspirador. Então, obrigado de novo pela tua participação.
Faz teu merchan aí, cara. Deixa um recado final pra Pô, galera. não, primeiro, O evento do Mato Grosso tá todo mundo sabendo já. primeiro agradecer, pô, a gente admira muito o trabalho da Mods, gosto bastante de vocês, são nossos parceiros e é sempre uma oportunidade muito bacana de bater esse papo, falar um pouco do que a gente pensa. 23 de outubro, Sorriso, Mato Grosso. Se você é transportadora, se inscreva, golflux.com.br/no-trecho. A Mods vai estar lá, por favor. A gente vai falar de muita coisa voltada para o transporte rodoviário, enfim. A gente está aí pelas redes, foi um prazer. Legal. Bom, e a você que esteve aqui com a gente, nos assistindo, nos ouvindo, muito obrigado pela sua participação. Curta, comente, compartilhe os nossos vídeos e assista aí, fique ligado para o nosso próximo episódio. Dá um tchau para a galera aí. Ó. Valeu, obrigado. Tchau, tchau.